Irmãos e irmãs, então nessa etapa nós vamos ter a ministração do orar no Espírito, que edifica a nós mesmos, e são 4 propósitos porque orar no Espírito. E o orar no Espírito traz 4 princípios importantes para a igreja. Então nós vamos ler hoje no Salmo 45, que é a sequência da campanha. Então vamos agora ler a palavra de Deus. Então o trecho que nós vamos ler hoje, na sequência, vamos ler o Salmo 45, onde é a segunda etapa da mensagem. Nós vamos utilizar 2 traduções da Bíblia. Veja que no Salmo 45, o título é A Oração Profética que Davi faz pelo Espírito Santo, prefigurando a união de Cristo com a sua igreja. É o título do Salmo 45 na Bíblia Monfate. Na Bíblia João Ferreira de Almeida, descrição profética da união ou do casamento entre Cristo e a igreja. Na Bíblia Jerusalém, a profecia liberada por Davi para prefigurar Cristo com a sua igreja. Então nós vamos ler uma parte do Salmo 45, o verso 1 primeiro. Então diz o seguinte: o meu espírito está fervendo, ou meu coração ferve, na outra tradução, com palavras ungidas, em outras traduções, palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao Rei da Glória, ou tenho falado o que é para exaltar o Rei, em outra tradução. A minha língua é como um lápis, ou uma caneta, ou uma pena, como de um escritor que tem facilidade de escrever poesias, na tradução da linguagem de hoje. Na João Ferreira de Almeida, a minha língua é a pena de um destro escritor. Então só até aí por enquanto. Então podeis assentar e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então veja bem, muitas vezes a pessoa lê aquela palavra, fala, será que Deus vai usar nações para falar com o seu povo, Israel? Mas na tradução original é que Deus, ele edificaria o seu povo através de língua estranha, ou língua estrangeira, ou língua dos anjos, dos homens, gemido inexprimível, que é o que Paulo escreve aos Coríntios. Esse é o refrigério, este é o descanso. Então quando nós oramos no Espírito, línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, o primeiro princípio de orar no Espírito é edificar a si mesmo, como foi lido em Coríntios, como foi lido lá em Judas, verso 20. Amados, orando no Espírito Santo, edifique a vós mesmo. O que é edificar a si mesmo? Edificar é construir, ou é liberar o projeto de Deus que Deus tem para nós. Então foi dado um exemplo. Suponhamos que a nossa vida é como um livro que tem o primeiro capítulo e vários capítulos. Não podemos falar quantos capítulos, porque a vida é eterna. Então nossos capítulos vão para a eternidade. Mas temos capítulos iniciais. Então se Deus faz o livro da nossa vida, como que vai passando as páginas? Então na medida que nós vamos orando no Espírito, orando sem cessar, Deus vai liberando as páginas da nossa vida. Aquilo que Ele projetou, cumpre. Se não andar no Espírito, vai cumprir o destino natural, as intempéries da vida, sujeito às intempéries naturais. Pode ser um salvo, todavia como que passando pelo fogo, como diz a palavra de Deus. Mas ao orar no Espírito, vai liberar o coração de Deus ao nosso favor, porque Ele já projetou, e é a palavra viva que vai liberando isso, como está lá em Romanos. Não sabemos orar como convém, Romanos 8, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então tem línguas que não tem nem como traduzir, tem línguas que é gemido, só Deus conhece, e essa palavra vai nos edificando cada vez mais, segundo a palavra de Deus. Agora veja bem que nós vamos começar o outro princípio. Por que orar em línguas no Espírito? Por que ter o batismo com o Espírito Santo e orar em línguas, que é um dom sobrenatural? Então veja bem que Davi escreve o Salmo 45. Nessa Bíblia,
que utilizamos diz que o Salmo 45 é uma profecia para unir Cristo com a igreja. Então é o outro fundamento. Ao orar no Espírito, o que o Espírito Santo também vai fazer através de nós? Ele vai liberar palavras que nós nem sabemos, ou Deus pode dar até a interpretação, ou gemidos inexprimível, mas o Espírito Santo vai orar conosco, cooperar conosco, e vai liberar o que está lá no coração do Pai, e vai liberando palavras para declarar amor a Cristo, para unir Cristo com a igreja. É um outro fundamento de orar em línguas. Então veja bem que Davi escreve, lemos duas traduções, diz aqui: o meu espírito está fervoroso, fervendo, em outras traduções, com palavras vivas, boas, em outras traduções, palavras reveladas, que tenho falado a respeito do Rei Eterno, ou aquilo que edifica, ou aquilo que exalta Jesus. A minha língua é como a caneta de um escritor ou um poeta que libera as melhores palavras do rei. Então, quando nós estamos orando em línguas, o Espírito Santo também está dando poesias para exaltar Cristo. É igual a noiva que vai chegando o dia do casamento. A noiva é perguntada: você ama mesmo o noivo? Você quer casar mesmo? Então a noiva fala: não, eu quero casar, eu amo a ele. Pergunta para o noivo: não, é essa moça mesmo que Deus me deu, que eu escolhi. Então são palavras que um honra o outro. Isso ocorre no período do casamento. Então, quando a igreja vai sendo cheia do Espírito Santo, o Espírito de Deus vai liberando palavras para exaltar Cristo, preparando o noivo ou a noiva para o noivo. Por isso que o Salmo 45 é uma profecia. Veja bem, não falava nem de igreja, não falava nem de Cristo antigamente, não sabia nem da noiva, mas o Salmo 45 já é uma profecia, porque Davi era um profeta que já prefigurava coisas eternas e até da igreja, e ele está prefigurando aqui a igreja orando no Espírito, preparando para o casamento, para as bodas. Então, quando a igreja não ora no Espírito, ou ora só uma frase, ou de vez em quando, é sinal que não está preparando-se para as bodas do Cordeiro, não está preparando para o casamento. Mas quando a igreja vai tornando gloriosa, tudo isso vai ocorrendo. O Espírito Santo vai nos ajudando a edificar, como foi ministrado. O orar em línguas vai nos liberando o plano de Deus individual, mistérios de Deus, ou de forma coletiva. Como também tem momentos que o Espírito Santo vai nos usando em oração no Espírito, para exaltar mais ainda Cristo, como a noiva que espera o noivo. Palavras inefáveis, palavras de engrandecimento, palavras de honra ao Senhor, igual a noiva que quer casar rapidamente com o noivo, e o noivo quer encontrar a noiva. Então é o Espírito Santo que prepara as bodas do Cordeiro. E o orar em línguas é fundamental para a volta de Cristo. Então, tempos atrás, eu estava orando e o Espírito Santo falou: meu servo, quando todos deixarem eu exaltar o Senhor eterno, porque o Espírito Santo me falou, eu estou nessa terra para exaltar e glorificar aquele que veio, como está lá no Evangelho de João. Eu vim exaltar, confirmar a ele. E o Espírito Santo me falou: quando meu povo deixar que suas línguas sejam dominadas por mim, exaltarei o Rei eterno para vir buscar a noiva dele. E Deus foi revelando esse mistério, e Ele mandou ler esse salmo. Quantas vezes já li a Bíblia, já li esse salmo, e muitas vezes não havia esta revelação da palavra, mas o Espírito Santo falou: o orar em línguas edifica também o casamento, ou produz o casamento, ou apressa o casamento da igreja com Cristo. Por isso que a igreja gloriosa, ela vai tendo período de oração, o orar sem cessar, na igreja, em casa, no trabalho. O Espírito Santo vai liberando palavras inefáveis. Mas hoje em dia, os ministérios estão só focando o favor do noivo, como sempre falamos em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Enquanto é virgens que esperam o casamento, todas estão no favor do rei. Tudo que a noiva pedir, o eunuco tinha que dar para elas, porque estava
ordenado o favor do noivo para as noivas. Então a maioria só queria os favores, a riqueza, os bens, a alegria, aquilo que podia oferecer de bom e do melhor, elas almejavam. Mas também o noivo não falou o dia que voltaria, mas mandou ficar atentas, que ele não saberia a hora que voltaria. Então a metade das noivas não quiseram só usufruir dos benefícios do noivo, elas ataviaram ou prepararam. E uma das preparações da igreja é orar no Espírito, porque lá em Romanos 8 diz que o Espírito Santo prescuta o coração do Pai e sabe o que está lá dentro e libera através de nós em oração. E um dos princípios é preparar a igreja para encontrar Jesus. Isso ocorre orando em línguas. Então muitas vezes estamos preparando para Jesus voltar, mas é o Espírito Santo que vai nos dando palavras inefáveis, palavras que exaltam o Rei Eterno, que muitas vezes nem no vocabulário português, nem no vocabulário de nenhuma língua, nem no vocabulário conhecido, pode-se encontrar uma palavra que só Deus tem, inefável, quer dizer, inefável que não se consegue nem entender, mas exalta Cristo, e o Espírito Santo tem essas palavras para exaltar Cristo. Por isso que Davi fala, uma língua com a pena de um destro escritor, palavras fervorosas do meu coração no tocante ao rei. E Davi então, ele já prefigurava a oração preparando Cristo para a igreja, ou para as bodas do Cordeiro. Era uma profecia que está se revelando nos dias de hoje. Ou seja, o Espírito Santo já foi derramado, os dons estão sendo derramados, mas ainda há uma precariedade de usar os dons. Muitas vezes os dons estão sendo usados para benefício só das bênçãos. Veja bem, dom de cura beneficia quem? A pessoa. É para a saúde, para a alegria. É a profecia para a prosperidade, ou muitas vezes a revelação, ou muitas vezes o milagre. Muitas vezes as pessoas só querem os benefícios pessoal. Logicamente Deus deixou tudo para a igreja usufruir, mas ele também falou, vocês usufruam, mas também vocês têm que preparar, porque o noivo vai voltar a qualquer hora. Mas veja bem que a maioria só queria usufruto, Mateus 25, mas outra parte preparou os atavios da noiva, e um dos atavios é orar no Espírito. Você pode ir em várias igrejas, a maioria é só pedir dinheiro, só campanha, só fazer voto, só querer que Deus opere. Dificilmente você está encontrando a igreja preparando na unção de Deus, orando no Espírito sem cessar, orar em línguas, edificando a si mesmo, liberando mistérios de Deus. Não está vendo isso, muitas vezes está até sendo proibido. Muitas vezes até a igreja que tem dom de cura não aceita orar em línguas, no Espírito, não ora, só quer liberar favor para a noiva, mas não quer preparar a noiva. Então, os finais dos tempos, a igreja que vai tornando gloriosa, ela vai tendo o coração queimando, o Espírito Santo querendo liberar palavras no tocante ao rei, porque nós mesmos não sabemos orar. Abra lá para você ver, em Romanos, por mais que possa ter apóstolo, bispo, missionário, ninguém sabe orar como convém. Por mais que seja teólogo, ninguém. Está escrito aqui, Romanos 8, veja bem, Romanos 8, 28, diz aqui, que é melhor, 26, não sabemos o que havemos de determinar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Veja bem, não fala nem palavra, nem assim, frases, gemido inexprimível. Isso aí indica o quê? Que só Deus sabe e o que é esse gemido. Mas como nós estamos pregando hoje no Salmo 45, é mais uma edificação, que é mais uma revelação da palavra. Então o orar no Espírito edifica nós mesmos. Mas veja bem que a revelação do Salmo 45, a orar no Espírito é igual Davi: Senhor, eu quero ser apenas um destro escritor, eu quero liberar palavras no tocante ao rei. O que é isso? Então lá no Salmo 45 declara que o orar em línguas prepara
a igreja para as bodas do Cordeiro. Quanto mais ora no Espírito, mais o Espírito Santo está falando grandezas sobre Cristo através de nós. O Espírito Santo está falando lá no coração do Pai. Ó Pai, a noiva está lá, eu estou preparando ela, a noiva está desesperada por ti, a noiva lhe ama, a noiva quer lhe encontrar. É o Espírito de Deus que fala isso através de nós. Mas veja bem, a igreja só está pregando teoria da prosperidade. Como que o Espírito Santo vai falar no coração do Pai? Ó meu Senhor eterno, o teu povo só quer lá o dinheiro, a riqueza, os benefícios que tu pagou por eles, mas eles não querem as bodas. O Espírito Santo fica gemendo, chorando. Mas na hora que ele encontra um povo que a língua é dominada, o Espírito Santo começa a queimar no coração e liberar aquelas palavras. Pai, a noiva está lá fervorosa, que as bodas é hoje. E o Espírito Santo libera palavras que exaltam Cristo, como está aqui. Ferve o meu coração no tocante ao rei. Sou como a pena de um destro escritor, quer dizer, poemas a Deus que ninguém nunca escreveu. O Espírito Santo libera através dos lábios daquele que vai orando em línguas. E isto vai apressando a volta do Senhor. Enquanto a igreja não orar no Espírito de forma contínua, Jesus não volta. Porque o que faz convidar o noivo para as bodas é o próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo através de nós. Por isso que ele chama Paracleto. Ele veio cooperar, ele veio confirmar, preparar a igreja. Mas veja bem, a deficiência é por quê? Porque a língua ainda está carnal, a língua ainda está cheia de pessoa imortal. Tem pessoa que ora, prega, fala de Jesus, prega cura divina, no outro dia está lançando a lenha no outro ministério, lançando praga, atacando os outros, lançando maldição, brigando até nas TV. Tem dia que eu vou ver algum programa evangélico e dá vontade de vomitar. Falando, isso não é evangelho, isso não é de Jesus, isso não agrada ao Pai. É só querendo se defender, lançar praga, é confusão com o mundo, é coisas financeiras perturbadas. Não se vê mais um evangelho segundo Cristo. Vê um evangelho mais comercial, político, tantas outras coisas. É o que está lá em Filipenses. Pregaria por contenda, por comércio, por fingimento, por vanglória, mas não está pregando segundamente Cristo. Então a língua está ainda cheio de peçonha, mas quando a língua vai sendo controlada pelo Espírito de Deus, a mensagem vai ser segundo Cristo. Então a morte e a vida está no poder da língua. Tem que colocar um guarda na porta dos lábios, um guarda na porta da boca, porque senão Cromos e Crustófo, que é os principados, vai influenciar para lançar praga, maldição, palavra torpe, e vai impedindo do Espírito Santo liberar os poemas a Cristo, para atrair o noivo. A oração em línguas, ela prepara a igreja para Jesus voltar. Então, enquanto Jesus não volta, todas as noivas têm o favor do rei. Mas na hora que a noiva, ou as noivas, ou os ministérios, tiver a língua realmente dominada pelo Espírito Santo, você vai notar que seu coração fica fervoroso, vai liberando coisas inefáveis, tanto para o crescimento, porque é um dos princípios, como para atrair a volta de Cristo, porque são 4 princípios que Deus tem mostrado o porquê orar em línguas e no Espírito. Salmo 45, Davi já profetizava que seremos a pena de um destro escritor para falar no tocante ao rei. Como Isaías profetizou, esse é o descanso, falarei com meu povo através de língua estranha, e vós tereis descanso e refrigério. Judas declara, orar no Espírito edifica a vós mesmo. Paulo escrevendo aos Coríntios, orando no Espírito trará crescimento. E assim vai o Senhor nos acalentando a edificação, e vai preparando a noiva para Jesus voltar. Jesus não volta se a noiva não liberar a palavra de amor. Veja um casamento, vamos supor que tem um noivo e uma noiva, ainda estão no noivado, troca um presente, troca um favor, a noiva dá uma meia para o noivo, a noiva dá, o noivo dá uma caixa de bombom para a noiva. São os presentes do noivado, trocas de presentes. Mas quando chega os dias do casamento, não tem aquela confirmação, fala, não, eu te amo mesmo, é isso que nós queremos mesmo. Não vai aumentando a palavra de carinho, de amor, de alegria, de não ver a hora de se unir. Assim é a volta do Senhor.
Mas veja bem, por enquanto a igreja só está querendo os presentes, por enquanto a igreja só está querendo a cura, o milagre, a riqueza, o dinheiro, os benefícios, e não está orando em línguas para o Espírito Santo atrair o noivo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele só vai nos tornar apenas de um destro escritor se a língua estiver totalmente controlada por ele, se realmente deixar ele nos dominar, e não houver mais interferência de demônio, de murmúrio, de falatório, e orar sem cessar, ou seja, o Espírito Santo nos dominando. Então aí vai ser igual Davi escreveu, no tocante ao rei: Senhor, eu quero falar a todo momento. Só que essas palavras, muitas vezes nós nem sabemos, porque o próprio Espírito de Deus vai lá no coração do Pai, como já falamos, e ele fala lá no coração do Pai. A igreja lá, noiva, está fervorosa, ela te quer, e o próprio Espírito Santo confirma, e vai liberando poemas a Deus. Por isso que está lá em Apocalipse 22, que diz lá: a noiva e o Espírito Santo diz amém. O que é isso? A noiva, o que é o amém? Amém não é concordância? Amém. Então o Espírito Santo e a noiva dizem a mesma língua. Aí Jesus vem, está lá em Apocalipse, o Espírito e a noiva diz amém, Jesus volta. Isto é relacionado a orar em línguas. Como que o Espírito e a noiva diz o amém? Não é o Espírito Santo que ora na nossa língua? Não é Ele que nos dá o dom? Então temos que estar sujeito a Ele. Ele vai falando ao coração do Pai, e Ele vai falando: Pai, a noiva está lá preparadíssima já, fervorosa, ela quer as bodas. E o Espírito Santo vai usando nossa língua para edificar Cristo, para liberar tudo no tocante ao Rei. E Jesus olha lá do céu e vê a noiva: realmente o meu povo está desesperado por mim, fervoroso, dedicado, vou já para as bodas. E o Pai autoriza no toque da última trombeta, ou no toque da trombeta do arrebatamento, melhor dizendo. Então a oração em línguas tem essa fundamental importância, mas também tem momento que você está orando e você não está nem sabendo por quê. É porque o Espírito Santo está lá: ó Pai, a noiva está lá sofrendo, padecendo naquele mundo cheio de horror, naquele mundo cheio de pecados, cheio de maldade. O povo, muitos eu já toquei, mas não querem converter, mas lá tem fiéis chorando. É um exemplo que o Espírito Santo fica com gemido inexprimível lá diante do Pai, pelejando por nós. Então se a boca fica trancada, não ora, e xinga e blasfema, Jesus não volta tão cedo. Mas se nós deixar o Espírito Santo nos dominar, Ele vai liberar através da nossa língua poemas ao Senhor. É o Salmo 45. Então essa é mais uma revelação. Nós não podemos ainda falar muitas coisas, porque você tem que ter a experiência disso, de orar em línguas, de querer. Ah, não sou batizado, mas Jesus já pagou. É abrir a boca, é falar Espírito Santo domina a minha língua. Por que muitos têm dificuldade? Só se a língua estiver envenenada, só se a língua for de fofoca, de murmúrio, de falatório, aí tem veneno mesmo. Mas se você falar: Espírito Santo, santifica minha língua, um guarda na minha boca, um guarda nos meus lábios, quer exaltar o Senhor, Ele vai te dominar com toda certeza. Então esse é o segundo fundamento, porque orar no Espírito sem cessar. Mas mesmo Deus falando com a igreja, nem todos vêm, nem todos se envolvem. Então que você abrace mesmo o mover de Deus na sua vida. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então vamos orar, igreja, vamos clamar a Deus, vamos falar: Espírito Santo, torne minha língua como a pena de um destro escritor, meu coração fervendo no tocante ao Rei. Senhor, eu quero que Tu me use a orar para preparar a igreja para o noivo, que é uma das funções de orar também línguas sem cessar. Comece a glorificar a Deus. Glória, glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor eterno. Exaltado o nome do Deus vivo. Pai amado, nós estamos em mais uma campanha, em mais uma etapa, a igreja tornando santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Senhor amado, derrama poder, batiza com fogo, com Espírito
Espírito Santo, que a igreja venha estar cheia do Espírito Santo, falando em línguas, cheia dos dons espirituais, mas que não venhamos só usufruir dos favores do Rei, que venhamos, ó Pai, preparar para as bodas do Cordeiro, e como Davi já profetizava, que ele declarava: me torne como a pena de um destro escritor, me torne a minha língua para liberar tudo que é palavra boa no tocante ao Rei. Senhor, que assim se cumpra para todos, ó Pai, uma igreja que ora, que santifica, que ora no Espírito, que ora em línguas sem cessar. Não permita, Senhor, que haja em nosso meio murmúrio, falatório, engano, palavra contaminada de maneira alguma, mas palavras que edificam, palavras santas, porque a morte e a vida está no poder da língua. Venhamos, ó Pai, declarar palavras santas, vivas, palavra que exalta ao Senhor eterno. Pai, que todos venham viver mais esta etapa, que o Espírito Santo quer usar a nossa língua para orar conosco, como está em Apocalipse. O Espírito da igreja diz amém. Sim, Senhor, preparando para Jesus voltar, como num casamento que se aproxima. Louvado o nome de Jesus. Aviva a tua obra, Pai, aviva o teu povo, Senhor, que todos sejam edificados dia após dia. E agora, como que o Espírito de Deus quer dominar a língua dos santos de Deus, louvado o nome do Senhor, vai operando avivamento, maravilhas, crescimento, multiplicação, vai realizando prodígios sobrenaturais. Senhor, torna a nossa língua com a pena de um destro escritor. Pai, que nosso coração ferva para falar no tocante ao Rei, liberando palavras santas, inefáveis. Lessalo glória, licantelo sotoribita laciar, gemalori ubicare sadaladoria. Sim, Espírito Santo, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, para ter os fundamentos da língua cheia do Espírito Santo, uma igreja dominada pelo Santo Espírito de Deus. Ó Espírito Santo, vem operar grandissimamente, Pai. Ainda há uma deficiência grande no nosso meio, em muitos ainda não valorizar, ou não dar crédito, ou até dar as costas no que Deus está falando, mas Deus conhece os remanescentes, ó Pai. Levanta mesmo uma igreja que ora no Espírito, porque os dias se aproximam. Louvado o nome do Senhor. Aviva a tua obra, Pai. Batiza mesmo com fogo, com o Espírito Santo. Vai operando grande derramar do Espírito Santo. Unja, Pai, nossa língua com o Espírito Santo, para liberar tudo no tocante ao Rei, para falar tudo que edifica o Senhor, ou tudo que exalta o Senhor, ou todos os poemas que engrandecem o Senhor eterno. Senhor, que este Salmo 45 cumpra na nossa vida. Envolva mesmo, Pai, esta igreja com a tua glória, envolva toda esta obra com a tua presença, Senhor. Meu Deus amado, vai operando sinais, prodígios e maravilha, vai realizando, Pai, avivamento jamais visto antes. Tu declarou um avivamento poderoso nesta obra como igreja gloriosa. Senhor, confirma avivamento sobrenatural, aviva a tua obra, aviva este santo ministério, Pai. Derrama poder celestial, batismo com fogo, com o Espírito Santo, uma igreja que não anda mais na carne, mas no Espírito. Bendito o nome do Senhor. Confirma, Pai, tão grande avivamento sobre esta obra, e que todos prossigam esta campanha. Vida abundante para todos, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo.